Desde que se propôs a escrever a história de seus pais, usou a realidade somente como alicerce sobre o qual construiu uma ficção apaixonada. A linguagem onírica, ou seja, a linguagem dos sonhos, tece a trama entre personagens e leitor. A intensidade do texto nos faz grudados, esperando que esteja tudo bem. Nossa convidada de hoje no Opinião Livre é a escritora Aline Elias, autora do livro Espero que Você Esteja Bem, que conta uma linda história de amor. Muito obrigada, Aline, pela sua presença aqui. Vamos mostrar o livro. Aliás, uma capa muito bonita. Espero que você esteja bem. Como é que você compôs essa capa? O que é? Só para a gente mostrar aqui para os nossos espectadores. A composição da capa. O que tem aqui? Principalmente com as cartas, né, que foram escritas, né, do herói para a heroína, da heroína para o herói, né, e os dois, ele bem caracterizado como um soldado, né, e ela como uma moça dos anos 40, né, da época da Segunda Guerra. O pano de fundo é a Segunda Guerra. O pano de fundo é a Segunda Guerra. É seu primeiro livro? É meu primeiro livro e é um livro que eu comecei a ter vontade de escrever depois que eu encontrei as memórias do meu pai e da minha mãe, que eram cartas que eles trocaram na Segunda Guerra, e o diário de guerra dele. Você, aquela coisa de mexer no baú, é verdade? Isso. Eles estão vivos ainda? Não, os dois mortos. Tá, aí estão você mortos, foi dar uma E aí pesquisada. Eu recebi tudo isso e num dado momento, depois de acho que uns 2 anos que os dois tinham morrido, eu fui mexer, me deu uma saudade olhar as coisas deles. E aí encontrei tudo isso que eu sabia que existia, porque eles brincavam muito um com o outro ao longo da vida. Tiveram suas dificuldades, como todo relacionamento, né? Eles trocavam cartas. E eles trocaram as cartas durante a guerra. Enquanto ele estava na guerra. Enquanto ele estava na guerra, que ela esperou. Né? E aí me deu, nesse momento que eu encontrei esse material, eu acho que eu estava num momento de vida assim, que eu chamaria de passagem do meio, né? Quando a gente já viveu metade. Dá aquela sensação de finitude, né? Dá aquela sensação de que, né? Fala, opa, peraí. Quanto mais, o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer agora, né? E aí porque você antes fazia o quê? Antes eu trabalhava na área de saúde, como nutricionista. Ok. E aí me deu essa vontade de escrever, eu tinha que escrever essa história, né? Que eu acho que era a história deles e a minha história. É aquela sensação, eu fico pensando, né? É aquela sensação assim de você encontrar um material e falar, isso aqui não pode ficar guardado. Porque é uma história tão bonita. Sabe? Realmente. O mundo merece saber, os meus pais merecem que essa história porque era uma coisa muito íntima, né? Era uma coisa muito íntima, no começo. Cartas de amor, cartas sei lá do quê. Cartas de amor, cartas para a família, que ele mandava, que a família mandava para ele. Né, que ele estava na guerra. Então, no começo, eu até fiquei um pouco em dúvida em relação à publicação do material. Da expor. Né, da exposição de um material íntimo, que era entre eles. Mas também, de uma certa forma, no começo eu pensei em fazer uma biografia do meu pai. E depois, quando eu fui lendo, eu falei, não posso fazer, eu não posso falar só dele. Essa heroína, a mulher é iniciadora, sempre, né? E ela foi iniciadora dele em tudo. Então, eu não podia contar uma história dele sem ela. Né? A história era absolutamente entre os dois. Então, eu decidi o romance. Não, é um romance. Né? Você fala que é a história dos seus pais, né? Sim, você fala eu digo que é a história. É a história deles, só que não contada por eles. É uma ficção, até mesmo as cartas, como é um romance epistolar, ou seja, ele é um romance todo ele escrito com uma trajetória das cartas, né? Com uma cronologia também. Você pegou as cartas e Eu peguei as cartas, mas eu alterei também o que estava escrito em termos. Quer dizer, eu usei o material como base, mas não são exatamente as cartas como foram escritas por ela e por ele. As cartas te inspiraram? As cartas foram uma inspiração. Uma absoluta, imensa,
Porque assim, ele escrevia cartas de 4, 5 folhas. Nossa, que lindo. Que era uma coisa assim, né? Que ele contava tudo, perguntava para ela todo o cotidiano. Eles trocavam informações sobre os cães. E era uma coisa assim, né? Absurdo, era uma conversa. E o amor, aquela conversa de amor à distância. Quanto tempo eles ficaram separados? Eles ficaram separados praticamente... Ele começou em 41, ele começou a fazer os treinamentos, que eles já ficavam mais separados, né? Porque ele ficava Onde ele ficava? No exército, em Caçapava. Caçapava. Caçapava era o treinamento da Força Expedicionária, que depois, que foram vários regimentos que foram para a Itália. Então ele já começou a ficar distante, porque ficava em treinamento lá. Eu acredito que ele retornou em 44, 45. Então, praticamente uns 3, 4 anos. 3 anos. Uns 3 anos. Que é a base dessa Que é a base da história, Uhum. Porque também chega um momento que ele para de escrever, né? No início de 45, né? Então, tem toda a história que vem misturada com a final da Segunda Guerra, né? Mundial, que na verdade eles desembarcaram, né? Em julho de 44. Então foi todo uma história baseada nessas cartas. Mas é como assim, por exemplo? Né? Então, aí uma nutricionista que resolveu contar a história dos pais e aí, de repente, escreve um livro. Quanto tempo você demorou? Porque não é fácil, né? Como é que você fez a separação? Qual foi a sua estratégia, né, montada para poder conseguir? Você precisou de ajuda? Como foi? Então, eu precisei e assim, tive uma ajuda do pessoal da editora, da MEI, que tem uma pequena editora da Ofício das Palavras. Que é uma pequena grande, porque assim, ela dá todo o suporte pra gente. É uma pessoa que realmente eu devo a ela todo esse incentivo, né? Para escrita. Direção, a gente precisa de direção, né? O que eu preciso fazer? Porque eu escrevia muitos textos e no começo não misturados com as cartas, somente os textos. Mas os textos, eles eram repetitivos e eles traziam, na verdade, essa história que eu ficava contando aos pedaços. Até que ela falou, Vera, escreva o livro, escreva de uma forma que você monte esse livro. Só para explicar, né? A Vera, esse aqui então, a Aline, você resolveu usar Antônio, só para as pessoas não se assustarem, acharem que eu estou entrevistando outra pessoa. O seu nome verdadeiro é Vera. É Vera Aline Elias. Aí você tirou o Vera. E eu tirei o Vera e deixei o Aline Elias. Aline, porque meu pai gostava. Isso é muito o nome do pai. Meu pai achava que Aline era o nome de princesa, então ele adorava esse nome. E como o livro é uma jornada do herói, né, que fala dele, né, e que fala dela, que ele começa na velhice, né, que é o momento do herói. Como assim começa na velhice? O livro começa com ele velho, tá, né, ele começa na velhice, assim, é quando tudo começa a desabar, né, é o momento do herói que... Se ele não teve consciência do que ele queria fazer, é como Jung fala, né? O que não é consciência vira destino. Então, tipo assim, é o momento do herói que muitas vezes ele se entrega ao destino, muitas vezes ele luta até o fim, mas é uma finitude. Então, né? você começou já no finalzinho, eu comecei quando ele já no final, tá. né? Quando ele já estava com problemas para no finalzinho da vida. Finalzinho da vida. Tá. Então, o livro começa assim. Já é uma coisa bem de resgate de memória, né? Isso, que ele já começa curioso, que ele fez isso, é verdade, não é ficção que eu falo no livro. Ele foi atrás de todos os enterrados da família. A família dele havia sido enterrada em vários cemitérios diferentes. Estavam meio distribuídos os corpos da mãe, né? Ele fez um resgate de memória afetiva. Ele foi buscar esses ossos, porque ele falava que ele tinha que construir o túmulo e pôr todo mundo dentro. Então é aquele final mesmo, é aquela coisa
E assim, Aquele a gente achava meio encerramento loucura, de- né? é. Eu achava também, né? Eu falava, pai, o que você está fazendo? Você está fazendo um tour por cemitérios, assim, sabe? E Você conta isso? eu conto essa Tá. história no começo, porque ele começa no final da vida. Tá. Quando ele pergunta, né? Onde estão os meus... Sim, onde está parentes. tudo, né? Tá. Que é esse livro me emociona. Eu tô sentindo que é assim, você já fala, quer dizer, você mexeu numa história aí, Sim. né? Que toca muito a sua vida e seu coração. Que você começa lá no finalzinho, é difícil, porque eu também acompanhei o final do papai. Então, é difícil você ver o teu herói, porque ele é o teu herói. Sim, claro. Nossa, não tem dúvida. É o teu herói. Então, aí você contar a história do seu herói não é fácil. Mas, enfim, não tem problema nenhum se emocionar. Porque é uma coisa que você escreveu de coração, né? Sim, eu acho que colocou seu coração foi aqui. muito. Então, e tem essa... É uma trajetória, é um ciclo, né? Ele começa velho, depois ele vai jovem, depois ela vem jovem. E como se eles fechassem um ciclo, né? E Mas ela você- fecha. Mas você, um você, ciclo. você é a narradora? Na Você se verdade, coloca como então, filha? Não me coloco como filha. A narradora é uma terceira pessoa que eu demorei muito para pensar quem era. E ela é uma pessoa que viveu sempre com a minha mãe. Ela era ajudante da casa da minha mãe. E assim, e morreu 2 anos depois que a minha mãe morreu. E assim, ela foi muito minha companheira. Então eu coloco ela como a narradora, porque ela viveu com eles toda a vida, praticamente. Então ela é a chamava-se personagem. Ivone, né? E eu conto como Vonaca. Que eu falo isso mais no final, já. Que eu conto quem é essa narradora. Porque ela vai contando a história, né? E no final, fica-se sabendo que ela viveu com a família. Era uma moça solteira que acabou ajudando aquela família e ficando como realmente... Eu acho que ela foi a única personagem que tem o nome dela mesmo. Porque Entendeu? você fez assim, né? Como se você tivesse, né? De longe, como se eu você tivesse de contemplando longe, a própria história. A própria né? história. Você- E eu acho que eu acho que todo mundo que gosta de escrever devia fazer isso. Eu acho que é um exercício, assim, para você realmente, acho que de identidade, de um monte de coisa. É um resgate de sabe? você mesmo. Eu acho. Não, com certeza. Eu acho que sim. Eu Você tá falando que acho você recomenda todo é- mundo escrever, por quê? Porque a gente vai ter que ir lá no fundo, é isso? As passagens do meio, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Eu acho que escrever pode ser uma delas, né? Porque é claro que você vai abandonar um pouco do que você era, né? Você vai abandonar um pouco da sua imagem, né? Ela vai mudando tudo, né? Você vai abandonar o Esse seu aqui- local, o seu papel, sua persona, né? De mãe, de esposa, de tudo, né? Na verdade, então, a gente vai fazer o intervalo, mas na verdade, esse livro é um divisor de águas, né? É aquela coisa assim, você fechou um ciclo da sua vida e vamos lá, vamos para a Aline escritora, vamos começar uma nova etapa. Um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo aqui com Opinião Livre, tá bom? Até já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço,
perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Estamos de volta, hoje aqui no Opinião Livre, conversando com Aline Elias, que escreveu uma história muito bonita. Espero que você esteja bem, contando a história dos pais, um amor muito bonito. Olha, se todos os filhos, né, pudessem, Aline, contar a história de amor dos pais, porque é uma história de amor diferente, né? Quem hoje, nessa época de tecnologia, essa época digital, olhar e vai falar, nossa, era assim que se correspondia com cartas? A gente tinha que dar os mínimos detalhes. O que mais te impressionou quando você começou a abrir as cartas, além da emoção? O que você sentiu de verdade que era importante deixar? Porque quem escreve um livro deixa um legado para uma nova geração, né? Mais para frente os carros vão estar voando e alguém vai ler, certo? Então, o que você quis mostrar aqui para essa geração que vai ler o seu livro? O que é importante que tem que ficar aqui? Eu acho que é uma coisa importante, eu acho que é o tempo. O tempo é importante, porque eles tinham um tempo maior. E como essas cartas tinham um tempo para chegar, esse tempo de espera, né? Eu acho que eu vejo muito, hoje eu sigo, né, com os mais jovens, esse amor líquido, né? É um amor rápido. Ele é muito, tudo é muito rápido e tudo se desfaz muito também. E esse livro, ele mostra, né, na escrita, a história deles. A história deles fala de um amor que demorou, que primeiro ele foi absolutamente distante, até quase platônico, em termos de que existia muito sonho, tanto de um lado como de outro, né? Existia muito sonho do que um seria e o outro seria. Né? E você está falando nas cartas ou antes deles estarem nas cartas? As cartas têm toda a projeção dela nele. Esse é meu herói, sabe? Esse é o cara que vai a expectativa dela, né? Ela cobrava isso dele na carta. Ah, é? Sim, quando você voltar, eu te espero e a gente vai casar em um tempo X. Ela cobrava isso dele. Opa, já estava determinando mesmo nas cartas. Sim, ela as cartas. Gostei, né? A mulher, ela se colocava e tipo, esse é o cara que vai conduzir minha vida, esse é o meu herói. Né? E ele, ao mesmo tempo, essa é a minha heroína. Então tinha um pouco também do amor de quem ainda não viveu esse amor na verdade, viveu... Aquela coisa do impossível, isso, né? do impossível, do de longe, do de longe, né? Que eu acho que hoje pode se comparar um pouco... eu ouço às vezes sobre isso, né? Aos contatos pela internet, onde você projeta o que você quer. Então, né? E aí eles se conheciam, mas eles não se conheciam tão profundamente. Então, mas como é que você passa para o público hoje que vai ler, né, esse sentimento? Porque é um público, por exemplo, os jovens já nasceram digitais, né? É uma coisa assim um pouco histórica. Olha, antigamente era assim. Ou você tenta de alguma forma contestar isso? Eu acho que aí eu tento mostrar nessa condução do romance, que é uma condução que ele, quando ele começa quando velho, tem uma hora que ele se pergunta, mas cadê ela? Cadê aquela mulher que me achava maravilhoso? Que para ela eu era um professor, eu era
o cara demais para ela. Onde que ela tá? Se ela, ao menos, ela nem me ouve. Isso você está falando no final. Isso eu estou falando no começo do livro, quando que é o ele final. é velho. Sim. Quando ele tá velho, ela tá velha. Uhum. Né? Então, mas aí é uma discussão, hein? Né? É uma discussão aí é uma imensa. discussão de vida, né? De vida. Então, quando ele fala isso, é assim... É toda a projeção que ele tinha em cima dela. E aí, no fim do livro, ela é a velha. Ela já não é a mocinha. No meio, ele é a mocinha. Porque o livro ele faz como um círculo, né? Na verdade. Né? Como o Urubora, onde tudo é engolido, como é a vida, né? Agora, e renovado, de uma certa forma. Verdade. Como que você se preparou para isso? Quer dizer, qual foi o teu processo criativo? Como é que você organizou esse livro? Independente do ofício das palavras te ajudar, mas como que você organizou? Como é que foi esse processo para você? Olha, eu acho que foi um processo mental. Assim, na minha cabeça, eu ia pensando sobre ele. Fez um gráfico? Como é que funciona? Eu não fiz. Começa a colocar as cartas? Nada. Eu não tinha nem o roteiro desse livro, nada. Foi saindo? Ele foi saindo, ele foi vindo, porque eu lembrava da carta, assim, eu tinha elas todas como minha inspiração. Então, como ela escrevia as cartas, né? Como que ela se comportava. Não pense que eu sou uma moça oferecida. Entendi. Então, porque isso eu estou falando de 1940. Então, eu ia entrando naquilo, né? E muito no pensamento. E se você fica no pensamento, muitas vezes você meio que pira, né? Então, chega de pensar e vamos colocar num papel, porque tá tudo tudo armado dentro da sua cabeça. Pode não ser a melhor escrita, tipo, sabe? Pode não ser, mas ela tá lá na tua cabeça, ela tem que sair. Tem que sair. Ela tem que sair em algum lugar. E você, entendeu? Depois que você conseguiu montar o livro todo, qual foi a sensação? A sensação de dever cumprido, eu escrevi o que eu queria, eu passei, né? Eu tirei de mim, eu mudei, agora eu vou mudar de ciclo porque eu precisava contar. Olha, a sensação não foi nem pensar assim, eu mudei ou alguma coisa em mim mudou. No meu lançamento, eu tenho umas amigas minhas, né? Então eu falava assim, nós vamos fazer um ritual para os mortos. Porque tudo que vinha na minha cabeça, que eu tinha que agradecer aos mortos. Né? Porque esse livro, ele contava a história deles. Eles contaram a história para mim e eu tinha que agradecer a eles, né? Então, acho que foi... Uma escrita terapêutica, até. Eu acho que foi. Foi, ao mesmo tempo, um adeus para os que foram, um luto. E um fechamento de ciclo, né? E um fechamento de ciclo, tipo, de uma certa forma, eu pensei assim que era um fechamento, mas na verdade foi também uma abertura. Porque hoje eu estou escrevendo. É isso que eu queria falar, quer dizer... Infantil, comecei a escrever então, infantil. olha só a mudança. Aqui você fechou um ciclo da velhice, dos mortos dos seus pais, enfim. E aí, você partiu para a literatura infantil, quer dizer, você já foi logo para o recomeço. Você está percebendo? Eu não sou nenhuma psicóloga aqui, mas é uma escrita terapêutica isso aqui, né? Olha como o livro faz bem. Eu preciso escrever o meu, da minha família, então. Agora você está dedicando a livros infantis. Então, eu estou escrevendo o segundo livro, né? Que é são livrinhos pequenos. Como eu trabalho como voluntária no Hospital das Clínicas, então ali a gente conta histórias, né? Faço parte de um grupo também de contadoras de história, então, e as crianças vão trazendo um monte de coisa, a gente inventa. Então, eu inventei esse coelho, que era meio atrapalhado e tal, e daí coloquei esse coelho num primeiro livro, e agora ele está no segundo. No primeiro, ele queria ser amigo de alguém. O que eu faço para ser seu amigo? Né? Que é a grande dúvida, às vezes, das crianças, né? E dos adultos também. Como eu vou ter um amigo? Mas você vê, Aline, que você passou de uma literatura adulta, dura até, e depois foi para o lado infantil, para a literatura infantil. Como que funciona o seu lado criativo em relação à imaginação? Porque aqui era a realidade. Agora você está partindo para a imaginação. O que está acontecendo aí com a Aline? Então,
é um processo, eu acho que das conversas com as crianças e do que vai passando, porque eu sou uma pessoa que penso, né? Então, as pessoas que pensam demais, elas têm que agir. Elas têm que pôr em algum local esses pensamentos, né? Acho que isso é muito bom para os estudantes, para as pessoas que a gente... Às vezes, quando você é mais jovem, você trava um pouco na expectativa, porque você tem aquela coisa que você tem que ser perfeito, que você tem que fazer o melhor. E acaba, às vezes, não fazendo. Então, eu acho que dessa brincadeira com as crianças, como eu me soltei um pouco nisso, então a gente brinca, conversa e fala assim, o que o Ishi está fazendo agora? Não, mas você inventa as histórias? E aí eu começo a inventar as histórias. Mas são crianças que estão em que estágio de... São crianças que estão no ambulatório, geralmente, do Hospital das Clínicas. E ficam muito tempo. E elas ficam aguardando as consultas. Tá. Então a gente fica ali, e aí eu vou inventando as histórias. Aí eu saio de lá, geralmente eu invento um pedacinho da história. Mas depende do jeito que tá. Por exemplo, você olha a criança, analisa a criança e fala, peraí, ela está precisando disso. Então, a minha história que eu vou contar vai ter uma pitada disso. Não. Ou não? Criança adora conversar, né? E ouvir histórias, né? Eles adoram e eles gostam de contar. Então, do que eles contam, às vezes vem uma outra, sabe? Uma outra ideia para você. Por exemplo, eles falam assim, olha, tia, foi assim, eu fiquei doente quando eu saí da fazenda, da casa da fazenda, e eu dei de cara com aquele boi. Depois que eu dei de cara com aquele boi, eu entrei pelo mato... E eu desmaiei. Tipo assim, a criança teve algum problema neurológico, alguma coisa que aconteceu ali. Só que para ela, tá ligado dela ter visto o olho do boi. Então, isso para mim, essa conversa, porque a gente fica na verdade, a gente fica conversando primeiro, eles ficam desenhando, sabe? Pintando. Esse é um trabalho que você faz colorindo, tá. É um trabalho que eu faço. Aí dali, eu fico imaginando, eu falei, imagina... Né? Essa criança. Aí eu imagino o personagem entrando naquela floresta. Você tenta tirar ela um pouco da doença, do pensamento sim, para a doença. Sim, é um trabalho que a gente faz, né? De brincar com eles, de levar para um outro lado. Porque a imaginação, né? É tudo. Você imagina tudo antes de fazer. Todo mundo é assim. Todo mundo imagina antes. A gente cria tudo aqui, né? Tá tudo aqui, né? É. Se você imaginar que você entrou numa floresta e conseguiu sair... É uma coisa muito boa. E conseguiu brigar com todos aqueles que queriam te enfiar dentro do buraco, é uma coisa muito boa. Tá. Então você levanta a autoestima dessas crianças. De uma certa maneira, ajuda, né? Assim, eu acho que eles entram por uma outra, a gente entra por outras vias, que é a via da literatura também. Então, né? e aí, por exemplo, essa contadora de histórias aproveitou, quer dizer, um outro lado teu... Que você foi lá e falou, peraí, eu vou escrever essas histórias. Eu vou escrever uma história. E você foi criando personagens. E eu criei esse coelho, né? Na verdade, eu criei esse coelho. Como chama o coelho? O Ishi. O Ishi, desejo. Desejo, eu quero, né? É muito desejar, de querer alguma coisa. Eu acho que no caso do hospital, eu quero melhorar. Né? Eu quero sair daqui, né? Então, e os meninos ficam esperando, as crianças ficam esperando as histórias do Ishi. As histórias do Ishi que não são, assim, como eu não sou professora, eu não tenho método, é só conversar, brincar e só. Não existe um método para isso, tipo, conta a história, depois escreve, não. É imaginar aquela menina desmaiando, olhando para o boi, desmaiando, e dentro de uma mata, acordando dentro de uma mata. Né? E essa mata dura um pouco, porque dali ela vai para um hospital, ela vai fazer um monte de exames. Só para a gente terminar, então o que fica mais aqui? A contadora de história, a escritora, qual que está pegando mais agora? Só para a gente encerrar o programa. Olha, eu acho que é tudo junto. Eu acho que a história, eu acho que a contadora de história, porque a história ela é curativa, né? A história é aquilo que fica para a gente, né? E eu acho que a escritora, que é a vontade de escrever. Que está realmente saindo aí, né? Que tá Foi vendo, descoberta. tá fazendo. Que bom, espero que você seja muito feliz, tá? Obrigada. Essa sua nova jornada já passou pelo meio, agora já está indo embora. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, tá? O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!
Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.